Durante 3 longos anos, aquele cão viveu como se não existisse. Não era agressivo, não era dócil, era simplesmente ausente. Enquanto outros animais latiam por atenção, pulavam nas grades ou disputavam pedaços de brinquedos velhos, ele permanecia imóvel no canto mais escuro do abrigo. Nunca buscava olhares, nunca respondia a chamados, parecia ter esquecido até como era erguer a cabeça. Quando chegou, trazia marcas que não eram visíveis no corpo. O pelo emaranhado, a pata mancando levemente, até chamaram a atenção no início. Mas o que realmente perturbava era algo invisível. A forma como seus olhos se fixavam no chão, sem brilho, como se recusassem qualquer contato com o mundo. Nos primeiros meses, cuidadores tentaram todo tipo de aproximação. Uma voluntária costumava deixar pedaços de carne próximos à grade, na esperança de ver o rabo balançar. Outro trazia bolas coloridas, convencido de que um instinto brincalhão acabaria despertando. Nenhuma reação. Ele comia apenas quando estava sozinho, sempre depois que o abrigo silenciava. Com o tempo, a ausência se tornou rotina. Funcionários passaram a chamá-lo de fantasma, não por maldade, mas porque era assim que parecia. Um corpo presente, mas uma alma perdida em outro lugar. Alguns visitantes chegavam a desviar os olhos ao passar diante de sua cela. Não suportavam a sensação de encarar aquele ser que respirava, mas não vivia. Havia algo insuportável naquele silêncio, como se revelasse uma verdade incômoda. Nem todo ferimento se cura com ração, carinho ou paciência. O abrigo em que vivia funcionava numa antiga escola municipal, adaptada às pressas quando o número de animais abandonados superou os espaços disponíveis. Onde antes havia lousas e carteiras, agora se amontoavam celas de concreto e grades de ferro. O ar carregava o cheiro misto de ração, desinfetante e latidos incessantes, como se cada corredor ecoasse a tentativa de centenas de vozes pedindo uma segunda chance. E foi nesse ambiente barulhento, feito de correria e esperança improvisada, que o fantasma sobreviveu em silêncio. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha. Havia apenas o relato do resgate. Fora encontrado à beira de uma estrada secundária, encolhido no acostamento, o corpo magro coberto de poeira. Quem o recolheu contou que ele não reagiu nem quando foi colocado dentro da caminhonete. Apenas se deixou carregar, como se já tivesse desistido de existir. No abrigo deram entrada com as informações mínimas: macho, porte médio, pelagem clara, sem coleira, sem chip, sem nenhum sinal que contasse sua vida anterior. Mais um entre tantos, registrado em meio a dezenas de fichas amareladas que se acumulavam em caixas de papelão. No começo, muitos acreditaram que bastaria tempo. Já tinham visto outros animais chegarem em estado de abandono extremo, alguns dias de alimento, banho quente, toques gentis, e logo os rabos voltavam a balançar. Mas com ele não aconteceu. Uma semana passou, 2, 3 meses, e o vazio permaneceu. A cada tentativa frustrada, crescia a sensação de que algo nele estava quebrado de forma irreversível. Ele não desconfia, não reage, não sente. É como uma pedra, comentou certa vez um funcionário mais jovem largando a guia sobre a mesa após mais uma tentativa de passeio. Pedra não respira. Isso aqui respira. E respira por quê? Porque ainda está esperando alguma coisa. Me respondeu uma senhora de cabelos grisalhos que ajudava no abrigo desde a inauguração. Era um diálogo repetido em diferentes variações. Uns desistiam, convencidos de que nada poderia ser feito. Outros insistiam, não por esperança, mas porque cuidar era o que se fazia ali, mesmo quando parecia inútil. E o tempo seguia. Os veterinários se esforçavam para dar uma explicação. Fizeram exames, verificaram reflexos, audição, visão. O corpo estava perfeito. O problema, diziam, não estava nos músculos ou nos ossos, mas em algum lugar escondido entre o cérebro e o coração. É trauma profundo. Alguns animais desligam para sobreviver, explicou uma das médicas em tom pesado, como quem revela uma sentença sem cura. E de fato, era essa a impressão que todos tinham.
que o fantasma havia desligado. Não dormia com tranquilidade, apenas se recolhia em um sono leve, como quem não confia no próprio descanso. Alguns voluntários evitavam olhar muito tempo para ele. Diziam que havia algo perturbador naquele olhar baixo, como se refletisse um buraco que ninguém queria encarar. Houve quem levasse brinquedos coloridos, quem se sentasse horas diante da cela, conversando em voz baixa, quem colocasse comida na palma da mão, aguardando pacientemente. Nenhum resultado. Cães ariscos, antes considerados impossíveis, haviam cedido com o tempo. Primeiro um latido tímido, depois uma aproximação, até finalmente confiarem. Mas com o fantasma, nada mudava. Nem um piscar diferente, nem um virar de cabeça. E pouco a pouco, a resignação tomou conta do abrigo. O fantasma virou um símbolo incômodo. A lembrança de que nem sempre o amor humano basta para resgatar o que foi destruído antes. Os anos passaram. 3. Ao todo, uma eternidade para um animal viver sem sequer erguer os olhos. Enquanto outros cães entravam e saíam, encontrando lares, ele permanecia. O corredor mudava de vozes, mudava de cheiros, mas a cena no canto da cela era sempre a mesma. Um corpo deitado, olhos voltados para o chão, como se o mundo não valesse mais o esforço de olhar. Alguns já o tratavam como parte da mobília do abrigo. Estava lá como estava a estante de metal ou a mangueira enrolada no pátio. Sempre presente, sempre igual. Mas para quem ousava parar diante da grade e observar por mais de alguns minutos, uma sensação estranha surgia. Não era apenas ausência. Era como se houvesse ali uma espera silenciosa, invisível, mas pulsante. Talvez esperasse por alguém, talvez por uma voz, talvez por uma lembrança que só ele conhecia. O fato é que, mesmo depois de 3 anos, havia uma tensão no ar sempre que alguém cruzava seu olhar, ou melhor, a falta dele. Como se todos intuíssem que, em algum momento, aquela espera se quebraria. Foi nesse cenário, já marcado pelo desgaste da rotina e pela descrença acumulada, que uma visita inesperada aconteceu. Uma mãe entrou no abrigo com sua filha pequena em busca de um filhote alegre que pudesse trazer vida à casa. Enquanto a mulher conversava com os funcionários, a menina vagava curiosa pelos corredores, parando diante de cada cela como se quisesse ouvir as histórias que ninguém contava. Até que parou. Não diante dos cães que pulavam e latiam, mas diante daquele que nada fazia. Ficou imóvel, observando o fantasma em silêncio, como se reconhecesse nele algo que os adultos não viam. Os voluntários, já acostumados à cena, trocaram olhares entre si. Para eles era mais uma criança que logo se entediaria. Mas a menina não se afastou. Abaixou-se até ficar com o rosto na altura da grade e depois de alguns segundos, disse algo. Uma palavra simples, quase sussurrada. Os voluntários a chamaram de volta. "Filha, venha! Esse não interage com ninguém." Ela não respondeu. Aproximou o rosto da grade e sussurrou novamente. Ninguém entendeu bem. Soou como um segredo entre ela e o silêncio. E então aconteceu o impossível. A orelha do fantasma tremeu. Um movimento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer a respiração dos adultos falhar. 3 anos de imobilidade, quebrados por um detalhe. A menina sorriu de leve, como se esperasse exatamente aquilo. Repetiu a palavra. Dessa vez, os olhos do cão piscaram. Não levantou a cabeça, não se moveu de repente, mas piscou. Não um piscar vazio e automático, mas um gesto consciente, como quem diz, "eu ouvi." No silêncio pesado que se seguiu, os funcionários se entreolharam sem saber o que dizer. "Vocês viram isso?" sussurrou um deles, incrédulo. "Foi coincidência." "Deve ter sido", respondeu outro, mas a própria voz tremia. A menina ignorou os adultos. Continuou ali, repetindo aquela palavra como um feitiço simples. E cada vez que ela dizia, o cão reagia. Um tremor leve no rabo, um movimento do peito como se o ar finalmente entrasse mais fundo. Mas então surgiram as perguntas que ninguém ousava formular em voz alta. Por que agora? Por que com ela? O que havia naquela palavra que atravessara 3 anos de silêncio? A mãe puxou a filha pelo braço, constrangida com a cena.
cena. Vamos, querida, esse cão não serve. Ele é estranho, não olha para ninguém. Mas a criança resistiu, os olhos grudados na cela. Ele olhou para mim, disse firme, como quem afirma uma verdade que os outros não enxergam. Os voluntários trocaram olhares, inseguros. Tinham visto alguma coisa, mas seria suficiente? Ou estavam apenas projetando esperança onde não havia nada? O cão permaneceu imóvel no canto. No entanto, o corredor parecia diferente. Não era mais só ausência. Havia uma tensão, uma expectativa suspensa no ar, como se todos aguardassem a próxima faísca. Naquela noite, os funcionários conversaram em voz baixa na pequena cozinha do abrigo. Que palavra foi aquela? Não sei, mas parecia nome. Será que esse era o nome dele antes de chegar aqui? Ninguém tinha certeza. Não havia registros antigos, apenas hipóteses. Mas todos sentiam que a chave estava ali, no som pronunciado por uma voz infantil. E a dúvida cresceu. Se era mesmo o nome dele, quem tinha ensinado a menina? E se não era, por que ele reagiu justamente àquilo? Será que havia alguma memória viva dentro dele, esperando por esse chamado? No dia seguinte, quando a menina voltou com a mãe, todos ficaram atentos. O cão reagiria de novo? Ou teria sido apenas acaso, uma coincidência cruel, destinada a inflar esperanças falsas? A criança se aproximou, repetiu a palavra. O rabo se moveu, curto, tímido, mas real. Os olhos, pela primeira vez em 3 anos, ergueram-se um pouco acima do chão. O abrigo inteiro pareceu prender a respiração. Aquela pequena reação abriu uma fenda no silêncio, mas ninguém sabia o que viria a seguir. Seria o início de uma transformação ou apenas um lampejo que logo se apagaria? O que havia nela, ou naquela palavra, que ninguém mais possuía? Nos dias seguintes, o mistério permaneceu. Alguns funcionários diziam que tinham imaginado, outros juravam ter visto o rabo se mover de novo quando a menina voltou. Era pouco, quase nada, mas o suficiente para que todos passassem a esperar ansiosos pela sua chegada. Foi então que, na terceira vez que a criança entrou no abrigo, algo mudou de verdade. O lugar estava cheio, pessoas iam e vinham, mas ela parecia alheia a todo o movimento. Caminhou direto até o canto onde o fantasma estava, como se só existisse aquele destino. Ajoelhou-se e disse de novo a palavra, clara, firme, quase solene. Dessa vez, o impossível se tornou visível. O cão ergueu a cabeça, devagar, como se pesasse toneladas. Os olhos, que durante 3 anos permaneceram presos ao chão, encontraram os dela. Não foi um olhar demorado, nem um gesto de alegria. Foi um instante breve, mas tão verdadeiro que ninguém ousou se mexer. A menina sorriu. Não aquele sorriso aberto e ruidoso típico da infância, mas um sorriso quieto, reconhecedor, como se estivesse reencontrando um velho amigo. Eu sabia que você ia me ouvir, sussurrou. Os voluntários, que testemunhavam a cena, ficaram arrepiados. Era a primeira vez em anos que o fantasma reconhecia uma presença. No escritório do abrigo, os funcionários correram para os arquivos antigos. Havia caixas cheias de fichas amareladas, relatórios escritos à mão, registros incompletos de resgates passados. Vasculharam tudo em busca de pistas. E foi numa pasta esquecida, entre fichas desbotadas e papéis quase apagados pelo tempo, que encontraram algo. Um registro antigo, de meses antes da chegada dele, descrevia um resgate parecido. Cão desaparecido após mudança de dono para hospital. Atendido por vizinhos, mas nunca recuperado. Porte médio, pelagem clara, nome: Sol. As informações nunca haviam sido cruzadas. O abrigo, cheio de entradas e saídas diárias, arquivara o documento sem perceber que o animal descrito poderia ser o mesmo que agora chamavam de fantasma. E naquela palavra solta no meio da papelada, Sol, estava a chave que ninguém havia enxergado. Era essa a palavra que a menina repetira. O silêncio que se seguiu à descoberta foi pesado. Não havia explicação lógica para ela ter dito justamente aquilo. A mãe garantiu que não conheciam ninguém com esse nome, nem pessoas, nem animais. E a própria criança, quando perguntada, apenas respondeu: "Eu só sabia que era o nome dele."
Eu senti. Na semana seguinte, permitiram que a menina entrasse no canil sob supervisão. O coração de todos estava acelerado. Se o fantasma reagisse mal, o peso da frustração seria enorme. Mas quando a porta se abriu, ele não recuou. Ficou imóvel, tenso, mas não fugiu. E quando ela se aproximou devagar, repetindo o nome, o rabo dele se moveu outra vez. Foi um movimento curto, mas carregado de algo que ninguém ousava acreditar: confiança. A menina estendeu a mão. Não houve ataque, nem rosnado, nem medo. Apenas um toque tímido, quase reverente, no dorso da pata. E pela primeira vez em 3 anos, o fantasma suspirou. Um som baixo, profundo, como se o corpo finalmente libertasse um peso guardado por tempo demais. "Você voltou, Sol", disse ela, e naquele instante não havia mais dúvida. O cão ouvira o próprio nome e o reconhecera. Os dias seguintes foram de avanços delicados. Ele ainda se retraía diante de estranhos, ainda tremia quando ouvia barulhos fortes, mas com ela era diferente. Sol levantava a cabeça, caminhava até a grade, aceitava petiscos. A cada encontro parecia aprender de novo o que era estar vivo. Voluntários que haviam perdido a esperança agora se aglomeravam discretamente no corredor para assistir. Havia algo de sagrado naquele vínculo. Não era apenas uma criança chamando um cão. Era uma vida puxando outra de volta do abismo. A notícia se espalhou. Pessoas que nunca haviam notado a presença apagada do fantasma agora paravam diante de sua cela, emocionadas. Ele não reagia a nenhuma delas, apenas a menina. Era como se tivesse escolhido, como se reconhecesse nela a única ponte para atravessar de volta ao mundo. A mãe, antes reticente, não pôde mais ignorar. Viu a transformação com os próprios olhos e entendeu que a ligação entre os dois não era comum. Quando os funcionários do abrigo sugeriram a adoção, ela hesitou apenas por um instante. Depois concordou. Se é com ela que ele quer ficar, então que seja em nossa casa. A assinatura dos papéis foi silenciosa. Não houve festa, nem discurso. Apenas o som suave da guia sendo retirada do gancho e entregue à menina. Naquele momento, Sol deu o primeiro passo para fora da cela por vontade própria. Não foi puxado, não foi empurrado. Caminhou. Hesitante sim, mas caminhou. E cada passo parecia derrubar anos de escuridão acumulada. No carro, Sol tremia. A menina encostou a mão em seu dorso e repetiu o nome. Ele fechou os olhos, como se reconhecesse ali o abrigo seguro que tanto buscara. Na nova casa, tudo era novidade. Os cheiros, os sons, o quintal pequeno. Ele explorava devagar, farejando cada canto. A primeira noite dormiu próximo à cama da menina, encolhido no tapete. No segundo dia, aproximou-se ainda mais. Na terceira noite, deitou ao lado dela como se soubesse que aquele era o lugar onde sempre deveria estar. Com o passar do tempo, a transformação de Sol se tornou parte da rotina. As manhãs começaram a ter novos rituais. A menina acordava e o encontrava deitado ao lado de sua cama, os olhos atentos, esperando apenas a primeira palavra do dia. Um bom dia, o suficiente para que ele erguesse a cabeça e encostasse o focinho em sua mão. Nos passeios, o cão caminhava rente ao lado dela, como se cada passo fosse uma promessa de não se afastar mais. Não precisava de guia curta, não precisava de comandos. Bastava ouvir o próprio nome em sua voz suave. E Sol parava, seguia, obedecia. Às vezes a mãe observava os dois do portão da casa e sentia um arrepio de gratidão. Sabia que não havia coincidência em nada daquilo. Alguma força maior, destino, acaso ou mistério, havia colocado aquela palavra na boca de sua filha. E de alguma forma, esse som simples havia devolvido vida a quem já parecia perdido. O abrigo também nunca esqueceu. Funcionários e voluntários comentavam a história com brilho nos olhos. Para eles, Sol deixou de ser apenas um caso difícil. Virou lembrança viva de que sempre existe uma chave, mesmo para portas que parecem seladas para sempre. E no fundo, essa é a lição que ele deixou. 3 anos de silêncio
não foram capazes de apagar a memória de quem um dia foi chamado pelo nome certo. Porque nomes guardam presenças, e presenças nunca se perdem de verdade. Agora, quando o sol repousa tranquilo no quintal ao entardecer, parece carregar no olhar uma paz rara, a certeza de que finalmente foi encontrado. E para quem assiste de fora, fica um eco que não se esquece. Às vezes, basta uma criança, uma palavra e um instante de coragem para reescrever uma vida inteira. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cão silencioso, que parecia ter perdido a vontade de viver, levantando-se de madrugada e indo direto ao berço de um bebê adormecido. Os pais, sem saber se corriam para intervir ou se deixavam acontecer, observavam em choque. Estaria ele prestes a machucar a criança ou a revelar um perigo ainda maior escondido na escuridão? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!